Turminha! Professora Aline chegou com mais aula, mais página, mais atividade, mais conhecimento. E hoje a nossa aula é de História. A gente vai começar um novo capítulo, capítulo número 5. E aí a gente começa lá na página 290. E a gente vai falar de diferentes povos. Então a gente terminou o módulo falando de diferentes eventos culturais que aconteciam, né? A gente falou um pouco do carnaval, a gente falou da festa junina, a gente falou do Bumba Meu Boi, né? Que foi trazido e a gente herdou essas manifestações culturais de alguns povos que passaram, que começaram aqui junto com a gente, né? Além dos indígenas que já estavam aqui. Então agora a gente vai aprofundar para conhecer um pouquinho mais esses povos. A gente falou das manifestações culturais, quem os trouxeram e agora a gente vai começar a explorar um pouquinho. Então lá na página 290 e 291 é aquela introdução do capítulo. Então eu quero que vocês observem ali as imagens que estão distribuídas nas páginas, né? Se vocês repararem, é algo bem diferente do que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Tem pessoas ali, os indígenas na página 290, exercendo parado, mostrando o seu utilizar na cabeça de tiaras, cocar, quando é o cacique, né? A pintura do rosto, a característica. Na outra página tem um senhor sentado, uma outra criança sentada ali sem camisa, fazendo alguma coisa. A diferença desses povos é justamente mostrar a diferença do que nós vivemos hoje. Então a gente herdou algumas coisas da vivência desses povos de antigamente. Você fala assim, povos, 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 como assim? Por exemplo, os indígenas habitavam a nossa terra, o Brasil, né, quando os portugueses aqui chegaram. E aí a gente viu lá no primeiro livro. Eles chegaram aqui, eles se instalaram, eles descobriram o pau-brasil, eles foram entrando o Brasil adentro. A gente falou um pouco da extração do ouro, quando eles chegaram lá para Minas Gerais. E eles foram se estabelecendo aqui. A construção dos fortes, porque eles queriam pegar essa terra totalmente para si, evitando que outros povos aqui entrassem, né? Um certo período a gente viu que eles conseguiram, mas depois não tinha como mais e os franceses também ficaram no Brasil. Com a chegada deles aqui, portugueses, franceses e outros povos que vieram, italianos, né, de outros países, se misturaram com os indígenas. Como assim se misturaram, professora? Antes, os indígenas só tinham eles mesmos para se relacionar. E a gente sabe que os índios não são todos iguais, né? Eles têm diferenças, têm diferentes rituais, que são as celebrações religiosas deles, as danças. A gente sabe que por mais que eles não utilizavam roupas, as pinturas que eles utilizavam nos corpos, né, a forma como era feito, a cor, os desenhos, mostrava que cada tribo percebia de uma forma diferente. A gente viu também lá na apostila número 1 que as casas dos indígenas eram diferentes. Alguns eram as ocas, o outro era de outra forma, eram feitos no sentido de semicírculo, na outra era tudo espalhadinho, bem diferente de como a gente vê as casas hoje aqui em São Paulo, por exemplo, ou em outros estados. Então, tudo isso a gente viu que por mais que eles fossem índios, eles tinham diferenças. Algumas semelhanças, né, que era o fato de andar nu, por exemplo, o de caçar, o de pescar, mas outras coisas que o diferenciavam. Quando os portugueses chegavam aqui, os franceses, acabou que eles se relacionaram com outras etnias. Aprenderam a utilização, né, de roupa, aprenderam a cultura dos portugueses, que é quando eles tentam catequizar os índios, né, rezando a missa, mostrando os jesuítas, e aprenderam também a se portar, né? Hoje, como que você come, por exemplo? Pensa um pouquinho. Como será que os indígenas comiam? Né? Com as mãos? Será que tinha utensílio já naquela época? Então são coisas que a gente não pensa, a gente já está acostumado a viver, a gente já nasceu e tem lá geladeira, né? Tem fogão, tem tudo. E naquela época aqueles povos ainda não tinham, mesmo os portugueses. E aí quando eles chegam aqui, eles trazem a cultura. Por isso que a gente aprende a falar outras línguas, por isso que a gente aprende as comidas que eles trouxeram e, sobretudo, as danças que a gente herdou, que são as festividades. Mas tudo isso para a gente falar que foram se estabelecendo, foram criando os diferentes povoados. Então, por exemplo,
nós temos alguns que eu vou citar agora, mas a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mais aprofundado. Então, por exemplo, se formou os ribeirinhos. Ribeirinhos é aqueles que moram mais próximo do rio. Se formou os quilombolas, se formou os caiçaras. Então, são diferentes grupos de pessoas que recebem o nome de acordo com a localização deles. E essas pessoas tinham uma forma de existir, porque né, o trabalho deles não era igual a gente. Por exemplo, eu sou professora, algumas mães são enfermeiras, tem cozinheira, tem as mais diferentes profissões. Né? Naquela época não existia. Então, como que eles faziam para se alimentar? Como que eles faziam para se sustentar? Eles tiravam o sustento deles dos rios e mares, por exemplo, caçando, pescando, né? Então, o mar e os rios também serviam de importante locomoção. Muitos desses grupos eles se locomoviam e até hoje acontece através dos mares e dos rios. E aí, então, eles tiravam dali a sua subsistência. Mas não ficava só nisso, né? Nem só de peixe viverá o homem. Eles tiravam a existência deles também da floresta, das matas, onde eles caçavam animais, onde tinham as frutas, onde tinham as plantas medicinais que auxiliavam eles a se curar. E tudo isso foi no que a gente chama de tentativa e erro. Ou seja, eu fui descobrindo, fui testando, entendi que isso funciona, né? Algo muito semelhante ao que a gente está vivendo hoje. Então, por exemplo, nós estamos todos guardadinhos em casa, né, afastados da escola por conta desse vírus da pandemia. Por quê? Porque é uma coisa nova que surgiu e a gente ainda não tem uma vacina. Porque desde bebezinho, a mãe de vocês, né, levam vocês até o posto para tomar as injeções, as vacinas, que ajudam o nosso corpo a lutar contra as coisas ruins. Gripe, resfriado, febre. Mas para esse vírus em específico do que a gente está vivendo, ainda não tem. Então eles vão começar a estudar, ver como se comporta, para daí sair a vacina. A mesma coisa esses povos já faziam, só que não faziam com uma vacina, faziam com a plantinha. Então, quando você tá com aquela dorzinha de barriga, a mãe dá um chá, alivia. Então, isso são as plantas medicinais, né? Então, essas eram as formas deles subsistir, mais a extração vegetal também, que a gente vai ver mais pra frente, que eles descobriram que dava para tirar das árvores, né? E fazer alguma coisa com elas, por exemplo, a borracha das seringueiras, onde a gente faz a borracha que você apaga, a goma de mascar do chiclete que você masca, os pneus dos carros, dos veículos que a gente anda, mas isso a gente vai explorar um pouquinho mais ali na frente, tá? Outra coisa, o índio, né, e as outras etnias percebeu também que da natureza, das árvores, dava para se extrair a madeira e construir casas, né? Então eles foram construindo casas. E outra coisa que a natureza fornecia era o barro, tanto é que as casas dos índios, eles constroem, que são as ocas, né? Eles constroem naquele formato utilizando palha e bambu, ou seja, uma coisa retirada da floresta, e depois eles vêm macetando ali o barro para poder formar a proteção da casa. Aí eles descobriram também que do barro, além de fazer a coisa da casa, poderia fazer utensílios. Então começou a fazer os pratos, né, a cuia, que era um potinho mais fundo, utensílios como colher. Então eles foram desenvolvendo ali na natureza maneiras que fizeram com que sobrevivesse de uma forma mais confortável. Então na página 292 tem um exemplo lá, o indígena que está caçando, tem o quilombola que está fazendo uma farinha, tem lá o caiçara que está colhendo um coco. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o conhecimento disso aqui. Olha só, uma coisa muito importante que eu tenho notado também. Os vídeos eu resumo contando uma historinha para você como se fosse na explicação da sala de aula. Mas você tem que ler também. Então, na página 292, onde ele explica os diferentes povos e comunidades, você tem que ler o texto para complementar o que a gente falou aqui, tá ok? E aí a gente avança lá para a página 293, e aí tem uma pergunta que é assim: o que são povos e comunidades tradicionais? Tradicional é o que passa. Ah, Pro, aí é o que passa de geração em geração, que eu aprendi com a minha mãe, que minha mãe aprendeu com a mãe dela. Exatamente assim. Então, esses povos tradicionais são os povos que, desde lá de no início, começaram a construir, a fazer, a tornar tudo o que nós somos hoje. Então, eles ajudaram a fazer essa constituição, essa formação. Então, ele quer saber aqui, ó, o que são povos e comunidades tradicionais? Um povo, é a forma como a gente se organiza. Então, por exemplo,
Aqui em São Paulo, a gente tem uma forma de viver. A gente fala que é um ritmo mais acelerado, a gente corre mais, a gente tem horário, tem coisas para cumprir. Pessoas que moram no interior têm um ritmo diferente. Até a forma de falar fica um pouquinho mais calma, mais branda, onde se compara com a gente, parece a professora falando no vídeo, que mas o meu é nervosismo, né? Isso aí são as características que a gente traz. Então ele quer saber desse povo tradicional, o que são essas comunidades? A forma como as pessoas se organizam, tá? 2. O seu modo de viver é parecido com os povos tradicionais? Então, esse povo tradicional que pescava, que caçava, que extraía o alimento da própria natureza, né? Ia lá, matava o animal, cozinhava. O seu estilo de vida é parecido com o deles? E aí você explica. Sim, o meu estilo é parecido porque eu também caço. Ou não, meu estilo não é parecido porque eu busco as coisas no mercado, tá ok? E aí ele vai falar um pouquinho agora dos povos indígenas, na página 293. Então, olha só, muito importante. Os portugueses chegaram aqui, mas o Brasil já era habitado por indígenas, os índios. Por mais que houvessem os índios, eles não são iguais. Não dá para botar todos os índios dentro de um saco e falar que todos eles são iguais. Que eles comem as mesmas coisas, que eles vestem da mesma forma, que eles se pintam da mesma forma, que eles têm adoração aos deuses, que são os rituais da mesma forma, ou os mitos que eles contam, que são as explicações para as coisas que eles não têm, né, para explicar um fenômeno da natureza. Sei lá, choveu granizo. Hoje a gente entende como é que funciona uma chuva de granizo, porque a ciência explica pra gente. Os indígenas não sabiam. Então eles atribuíam, sei lá, contavam uma historinha. E isso se tornava um mito para explicar a existência daquilo. Então cada povo indígena tinha um jeito de contar o seu mito. Então, se eu tenho que explicar como que é a chuva de granizo, um povo indígena conta de uma forma, outro explica da outra, outro explica da outra. Não vão ser iguais. Não é porque é índio que é todo mundo igual. Não é porque vocês estão no terceiro ano que todos aprendem, entendem e absorvem o que eu estou falando de forma igual, entende? São diferentes. Então, aqui no Brasil, atualmente, a gente tem 256 povos indígenas. Então, eles estão resistindo ainda a toda essa modernidade, a tudo, eles estão mantendo a cultura deles, e com isso a gente tem 256. A gente tinha muito mais, só que ao longo dos períodos dos anos foram diminuindo, muitos foram morrendo, eles foram perdendo espaço. E além do que, como indígenas não são iguais, eles falam as línguas diferentes. Então, a gente tem indígenas que falam, por exemplo, tupi-guarani. Então, se a gente tem 256 diferentes povos indígenas, a gente vai ter mais, olha só, de 150 línguas diferentes. Ah, professor, eles não falam português igual a gente? Alguns falam, né? Porque tem a necessidade de se comunicar. Mas muitos têm a sua língua própria. Então, normalmente, hoje em dia, as crianças já aprendem a língua deles, que é para conservar a tradição, para não perder, e aprendem o português, tá? Então, olha só, é muita informação. E aí, como a gente já viu ali atrás, eles têm diferentes tipos de moradia, tem diferente pintura do corpo, os mitos e os rituais. Isso é importante. Ritual é o religioso, como vou adorar a Deus, se eu vou dançar, ai, tá precisando chover, vou fazer a dança da chuva, preciso ter uma colheita boa, vou fazer uma oração, uma dança, um cantar, tá bom? Então, tudo isso é diferente dos povos indígenas. E aí a gente avança lá na página 294. Aí você vai ver ali uma imagem de os indígenas da Tuba de Sana durante o ritual na floresta amazônica. E no de baixo, o indígena pescando na Amazônia, tá? Então aqui, perceba que, ó, por exemplo, o indígena pescando e os outros, ele já tem uma roupa um pouquinho maior. Então é característica daquela tribo dele. As outras tribos podem usar sunguinha, por exemplo. Ou nem usar, como as mulheres, por exemplo, muitas ficam com os seios de fora. É da cultura de cada um. Como os indígenas estão acabando tendo mais contato com as cidades, eles acabam assumindo a característica da roupa, tá? Isso nos dias atuais. Então, por exemplo, ano passado, quando teve a visita dos indígenas na escola, eles estavam com a sainha de palha, mas por baixo eles tinham uma bermuda bem compridinha para poder, né, respeitar porque eles estão na cidade. E aí, a característica da tribo deles, quando eles estão para lá, é andar nus. Então, se eles estão na tribo, tudo bem. Vieram para a cidade, eles se vestem de acordo com o costume da cidade, né? Ah, professor, então se eu for lá na tribo dele, eu vou ter que andar pelado? Não, eles respeitam e entendem
que não necessariamente você precisa andar pelado, mas, né, você respeita, não vai poder criticar, falar, ficar olhando para as pessoas, tá bom? E aí você vai responder 2 perguntas aí para mim. Número 1, todas as tribos indígenas são iguais? Explique. Nossa, falei bastante disso agora, hein? 2, será que os indígenas apresentam modos de viver parecidos com os nossos? Você já respondeu uma pergunta dessa, né? Mais ou menos ali, quando ele pergunta se o seu modo de vida é igual. Só que aqui ele está falando de todo mundo. Será que eles vão para a escola? Será que eles trabalham fora? Explica, tá? E aí, a gente vai lá para a página do super desafio. Então, você tem que prestar atenção no seguinte. Agora você vai aprender algumas palavrinhas de Tupi-Guarani. Então, do lado aqui, na tabelinha, ele coloca palavras do Tupi-Guarani e do outro lado ele coloca a tradução na nossa língua. Vamos arriscar falar um tupi aqui. Um tchê significa eu. Si, mãe. Ita, pedra. Ro, te. Iguaçu, grande rio. Iahu, amor, amar. Avei, também. Me arrisquei. Não sei se a pronúncia é assim, né? A pronúncia é um jeito de falar. Cada língua tem sua forma. Então, quando vocês aprendem inglês lá com a Teacher Ju, tem uma forma de falar as palavras. A gente lê, mas às vezes na pronúncia é diferente. Então, a mesma coisa para o tupi. A Pro nunca aprendeu tupi, mas me arrisquei, tá bom? E aí ele fala ali de um textinho explicando, olha aqui, ó, as comunidades indígenas brasileiras não falavam português, o idioma que utilizamos no nosso dia a dia. Então, quando chegavam aqui, eles falavam a língua deles. E aí, no caso, é a Tupi-Guarani. Então, ele quer que você observe e entende para você responder a questão número 1. Se você olhar a figura da imagem, tem o índio falando com a criança falando com o índio. Então, o que ele quer aqui na pergunta número 1? Que você fale, explique o que o índiozinho está falando com o índio adulto. Então, você pode usar o quê? Ver no balãozinho a palavra que ele usou e na tabelinha o que significa. A palavrinha que ele falou, na tabelinha o que significa. É a tradução. Você não pega lá o dicionário e traduz do inglês para o português? Né? Para você entender, aqui é a mesma coisa. Só que você não precisa procurar um dicionário Tupi-Guarani. Você vai usar as palavrinhas que estão aí mesmo. Tá ok? Então, por hoje vai ser só isso. A gente para aqui no super desafio. E na próxima aula, a Pro vem aprofundar o que são os quilombolas, os caiçaras e nessa parte dos indígenas que a gente está aprendendo. Capricha nas respostas. Tem pouco assunto, né? A gente falou bem breve hoje. Então, dá tempo de fazer as lições de português. Não deixa atrasar. Se eu estou dando hoje, tenta já fazer hoje, para você ficar tranquilo e não acumular um monte de coisas. Tem dúvida? Me procura, que eu estou lá no Meet, tá ok? Então, um beijo, boa aula para vocês!